Olá pessoal, mais uma aula de Estradas 2. Hoje a gente vai falar sobre módulo de resiliência. O módulo de resiliência que a gente vai falar hoje é basicamente para as camadas de subleito, subbase, base. Não é um ensaio para revestimentos, tá? O ensaio de módulo de resiliência para revestimentos a gente falou lá na dosagem SuperPave. Bom, e aí a aula está dividida em definição do módulo de resiliência, o ensaio, os resultados e alguns modelos. Então, resultados e modelos vai estar andando sempre junto. Bom, então o que seria esse módulo de resiliência, né? Nada mais é do que a relação entre a tensão axial repetida, então a gente sempre vai estar repetindo essa tensão, e a deformação axial resiliente. Então, eu apliquei a carga, quanto que deformou e quanto que ele retornou, né? E eu vou aplicar isso N vezes no meu corpo de prova, né? Então, esse é o chamado módulo de resiliência, ou MR. Bom, então aqui a gente tem um corpo de prova, e aí, lembrando lá de mecânica dos solos 2, né? Que a gente fala sobre ensaio triaxial. Em todo ensaio triaxial, né, a gente tem uma tensão que ela é uma tensão confinante e uma tensão que é aplicada no topo, geralmente no topo do corpo de prova, né, que é chamada tensão axial. Então, a gente tem aqui o comprimento, a altura, né, do meu corpo de prova, aqui uma área onde a minha tensão desvio vai estar sendo aplicada. Qual que é a diferença, né, principal desse carregamento? É que esse carregamento aqui, ele é cíclico, ou seja, eu vou carregar ele e descarregar, carregar e descarregar. Então, o meu gráfico de deslocamento vai ser parecido com isso aqui. Então, eu vou ter um carregamento até um certo ponto, né, um deslocamento, e aí esse deslocamento, certa parte, né, uma parcela, né, é recuperável. Então, essa parcela é chamada de parcela elástica, né, o meu retorno elástico do meu material. Então, é isso que o meu módulo de resiliência está atrelado, com esse retorno elástico do meu material. E o retorno plástico? O retorno plástico vai estar relacionado com a deformação permanente. Bom, e aí o meu módulo de resiliência nada mais é do que esse σd, ou seja, a tensão desviadora que eu estou aplicando em relação, né, com essa deformação resiliente ou recuperável. Então, qual que é a relação entre o σd e essa minha deformação recuperável? Então, nada mais é do que isso, certo? Só que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, quanto maior for a minha tensão confinante, menor, né, o meu material ele tende a responder, se ele for granular principalmente, ele tende a responder de uma maneira diferente. Então, por exemplo, se eu coloco 40 kPa ali de tensão confinante, ou seja, está confinando meu corpo de prova em 40 kPa, e minha tensão em desvio está em 40 kPa também. Beleza, eu vou ter uma deformação. Agora, se eu aumento a minha tensão confinante, ou seja, eu aperto mais ele, os meus grãos, né, se eu pensar numa BGS, por exemplo, uma brita graduada, que é um material granular, quanto mais eu apertar esse corpo de prova, mais unida vai estar essas minhas partículas e, consequentemente, menor vai ser essa minha deformação. Então, se menor eu vou ter essa deformação, maior vai ser o meu módulo de resiliência. Então, o módulo de resiliência está diretamente relacionado com o meu estado de tensões. Imagina uma pilha de brita solta aí, né, num pátio, por exemplo. Se eu vou andar sobre essa brita, ela vai se deformar, né? Eu vou acabar escorregando e tudo mais. Por quê? Porque ela não está confinada. Agora imagina essa mesma pilha de brita se ela estivesse dentro de um caixote, de uma caixa. Eu poderia andar tranquilamente ali por cima dessa brita e eu não ia ter uma deformação tão grande assim. Ou seja, quanto mais confinado tiver esse material, né, material granular, menor vai ser as suas deformações quando eu aplico uma tensão axial. Então, o módulo de resiliência está diretamente relacionado com a intensidade, né, digamos assim, a força que eu vou estar aplicando ali no meu topo do meu corpo de prova. E qual vai ser essa tensão que vai estar confinando o meu corpo de prova? Tá, mas o que isso tem a ver lá com o meu tráfego, né? Beleza. Quanto maior o meu tráfego, né, maior vai ser essa confinante, porque o que acontece no meu pavimento? Eu aplico uma carga e essa carga, ela tende a confinar mais o meu pavimento, né? Então, o que está preso ali vai ficar
querendo sair, então eu tenho uma tensão confinante grande. Assim como eu tenho uma deformação, uma tensão axial também bem forte por conta do meu tráfego que está passando ali por cima. Então, a intenção do módulo de resiliência é o que eu vou fazer no meu ensaio? Vou pegar os pontos mais fracos, ou seja, tensão menores ou tensões maiores. O meu ensaio de módulo de resiliência, ele começa desde as tensões mais brandas, que, né, uma pessoa passando lá pelo pavimento, então uma tensão bem baixinha, e aí ele vai varrendo o meu corpo de prova, ou seja, ele vai testando o meu corpo de prova em várias tensões, até chegar a tensões bem elevadas, né, para eu determinar qual que seria o módulo de resiliência em todas essas tensões. Então, no meu pavimento não tem só um tipo de veículo, né? Se tivesse seria ótimo, que daí eu vou ensaiar só para aquele par de tensões. Mas os meus veículos são os mais diversos possíveis. Então, por isso que eu faço vários ensaios, né, varrendo essas tensões, porque pode passar, né, veículos leves, veículos pesados por ali. Então, eu quero saber como que meu material vai se comportar, essa elasticidade dele, em relação a esse tanto de veículos, essa variedade de veículos que vai passar por ali. Então, eu faço essa varredura, né, de tensões. Esse ensaio já é normatizado no Brasil, tá? E aí, o procedimento de ensaio é o seguinte, aqui tem um exemplo de um solo, né, um solo de subleito, no caso. Eu tenho um corpo de prova que a relação altura e diâmetro é 2, né? Então, aqui eu tenho diâmetro de 10 centímetros e a altura, então, é de 20 centímetros. Esse meu corpo de prova, ele tem uma diferença, né, dos corpos de prova que geralmente a gente está acostumado a ver, é que ele é tripartido, ele tem 3 partes, dá para ver aqui na figura B, né? Então, eu tenho 3 partes. Para que isso? Porque quando eu compacto o meu corpo de prova, eu quero tirar ele de dentro do molde o mais perfeito possível, né? Para eu testar ele do jeito que ele vai estar lá no campo. Então, lá no campo ele não vai estar... se eu colocar ele num macaco hidráulico, por exemplo, para extrair o corpo de prova, eu vou ter deformações ali, e não é isso que eu quero. Então, a criação desse molde tripartido é justamente por isso. Beleza, então como que eu coloco esse meu corpo de prova dentro do meu equipamento triaxial? Eu tenho aqui o corpo de prova, né? Depois dele desmoldado. Aí eu vou colocar os top caps, né? Então, o top cap aqui, onde vai ser aplicado a carga. E aí eu pego um cilindro, né? E coloco uma membrana. Essa membrana vai englobar o meu corpo de prova, que como está na figura F. Então, coloquei toda essa membrana em volta do meu corpo de prova. Para que essa membrana? Porque eu vou aplicar ar. Então, o ar vai comprimir o meu corpo de prova, ou seja, vai aplicar a tensão confinante no meu corpo de prova. Se eu deixar só o corpo de prova lá, o ar vai entrar nos vazios. Não é isso que eu quero. Eu quero criar uma tensão confinante. Então, eu coloco essa membrana ali de silicone. Beleza, então eu coloquei essa membrana, instalo no equipamento, né, triaxial, e aqui eu fecho a câmera, que está aqui na figura I. Essa câmera ela é fechada e tem um pistão aqui em cima que aplica a carga. E a cada, né, golpe que é dado é medido, né, por um software atrelado aos medidores que, né, estão gravando ali qualquer deformação. A cada golpe eu meço esse deslocamento e a tensão que está sendo aplicada, certo? Então, o módulo de resiliência, ele é feito, né, pelo menos 3 determinações, ou seja, 3 corpos de prova que eu preciso para determinar, estimar o módulo de resiliência de um solo, por exemplo. Então, eu testo esse corpo de prova a várias tensões, né, para ver qual é o comportamento dele em cima desses pares de tensões. Então, tudo isso é computadorizado, né, para eu verificar qual que são esses deslocamentos. E aí, qual que é o resultado? Se eu estou ensaiando meu corpo de prova em várias tensões, cada tensão, o par de tensão, né, 0,02 MPa e o desvio 0,02 MPa. Eu vou ter um módulo de resiliência de 423. Conforme eu vou variando esse meu par de tensões, olha, eu vou variando também os meus resultados de módulo de resiliência. Então, quando alguém fala assim para vocês, o módulo de resiliência daquele material é 300,
Tá, mas 300 em que par de tensão? Pode ser um par muito elevado ou pode ser um par de tensão muito baixinho. Então eu preciso sempre ter um parâmetro, né? Se esse módulo de resiliência é de 300, então eu tenho que explicar, olha, é 300 em tal tensão, ou ele é 300 como uma média de todos os resultados, né? Eu posso apresentar assim meu resultado. Então, esse aqui é uma tabela, né? Resumo do que o equipamento me dá de resultado. Tá, mas o que eu faço com isso na hora de eu dimensionar? Eu vou pegar todos esses valores aqui e vou aplicar nos modelos, né? De módulo de resiliência. Então, o modelo mais aceito hoje é o modelo composto, né? Então, vou ter um valor de MR com os parâmetros K1, K2 e K3. Então, eu vou fazer uma regressão, né? Essa regressão é feita geralmente por softwares, né, de estatística, e eu faço as regressões para determinar esses parâmetros K1, K2 e K3. Por que isso? Porque o meu módulo de resiliência ele varia com as tensões. Se ele varia com as tensões, qual que eu vou usar no meu projeto, né? Então, dessa forma, quando eu crio esse modelo, eu vou estar proporcionando, né, ao software que eu for utilizar, ou até mesmo manualmente, eu vou calcular a tensão que o meu tráfego está ocasionando lá no meu pavimento, e aí em função dessa tensão eu vou jogar aqui, essa tensão que está chegando no meu pavimento, tantos kPas de tensão confinante, tantos kPas de tensão em desvio. Então é isso que esse modelo representa, né? Então eu vou ter esses parâmetros K1, K2 e K3 em função do meu ensaio, e o parâmetro sigma 3 e sigma D em função da minha situação de projeto. Então, eu calculo as tensões e em cima dessas tensões calculadas, ele vai me dar um módulo de resiliência. Então, não adianta eu chutar um módulo de resiliência, né? Se ele varia com as tensões, eu preciso criar esse modelo, né? Que seria a forma mais adequada de eu fazer um projeto. Então, K1, K2 e K3 é o que vai me dar digamos, os resultados de módulos de resiliência de um modelo de um solo, né? Por exemplo, ou de uma brita graduada, enfim. Ok, e aí, essa tabela resumo, ela traz, por exemplo, né, vários solos, solos que foram encontrados no Brasil inteiro. Então, tem 178 solos que foram utilizados para formar essa tabela. E aí, classificação NG', né? O parâmetro K1, K2, K3, tem aqui, a média seria 433, 0,14 menos 0,41. Então, todos esses parâmetros aqui, K1, K2 e K3, eles são dos meus ensaios. Então, eu faço uma regressão pelo modelo composto e obtenho esses resultados. Então, essa tabela aqui é uma tabela resumo, né, de como que é apresentado esses parâmetros, K1, K2 e K3. Lembrar sempre que o sinal negativo, né, ele deve ser considerado também na hora de eu estar resolvendo, né, calculando o módulo de resiliência por esse método, beleza? Então era isso, questão do módulo de resiliência, e até a próxima.